as mentiras são como brechas na estrutura de um navio. Pensa em um navio, gente, com brechas. Por mais bonito, por mais aparência que ele tenha, se essas brechas não forem reparadas em algum momento, ele vai começar a naufragar. O último ponto de hoje é a âncora. O texto base para ele é Hebreus 6,19, que diz: a esperança é para nós qual âncora da alma, segura e firme. Você sabe, pode segurar a imagem, por favor, só um pouquinho, daqui a pouco a gente vai para ela. Você sabe que uma âncora tem um propósito, pode tirar, na verdade, a imagem, quando a gente pedir, aí vocês colocam ela, obrigado. Tem o propósito de manter o barco seguro. Sim. Então, em um barco, a âncora é o que o mantém seguro em meio às águas turbulentas, impedindo que seja arrastado pela correnteza. E no casamento, a âncora representa a confiança mútua. Casamento, relacionamento é um lugar que os dois precisam estar cultivando confiança. Agora, nós temos dito aqui nas últimas oficinas também que confiança não é uma coisa que a gente vive apenas cobrando ao outro. Confiança é uma coisa que a gente vai conquistando. Amém? De que maneira? Sendo transparente. Agora, a imagem que nós vamos colocar agora, pode colocar agora, por favor, a imagem, diz assim: um casamento em que a transparência não é cultivada por ambos os cônjuges é como um barco sem âncora. Quando a tempestade chegar, ele vai naufragar. Confiança não é uma coisa, queridos, que a gente pode negligenciar. Por isso que o alimento mais sólido da confiança é a transparência. Em Gênesis, nós vamos ver aqui a história de Noé, e diz que Deus fala com um homem chamado Noé para que ele construísse uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre, e a cobrisse com betume por dentro e por fora, para que a água não entrasse. E Deus disse a Noé: entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Aqui Deus disse a Noé para ele poder colocar o betume na arca. Seria um tipo de rejunto, né, que iria tapar as brechas. E na Bíblia o betume é uma forma natural de petróleo que era utilizada para impermeabilizar. E aqui a gente queria exemplificar o betume da seguinte maneira, né? As mentiras são como brechas na estrutura de um navio. Pensa em um navio, gente, com brechas. Por mais bonito, por mais aparência que ele tenha, se essas brechas não forem reparadas em algum momento, ele vai começar a naufragar. Sim. Você está comigo? Então, o que seria a questão do betume? Vamos dar aqui algumas áreas que você precisa colocar esse betume. Betumar, né, colocar esse petróleo, né, esse tipo de natural de petróleo, por fora e por dentro da embarcação, era uma instrução de segurança. E quando a gente traz para uma maneira aplicável, o que seria betumar a embarcação, o casamento, o relacionamento? Dentro desse aspecto, passar betume seria: seja transparente. Passar betume seria: fale a verdade. Preste contas, não esconda nada, tampe as brechas. Se uma madeira estiver próxima da outra, por mais proximidade que haja, mesmo assim, queridos, a água vai entrar. Quando Deus diz, betuma por dentro e por fora, era uma questão de segurança. O casamento é essa embarcação, como temos dito,
E quando nós somos transparentes, quando nós falamos a verdade, quando nós prestamos contas, quando nós não escondemos nada, nós estamos tampando as brechas. Sabe o que é que vai acontecer? A nossa embarcação vai continuar sob a água e não sobre a água. Olhe para essa imagem, uma embarcação afundada, um naufrágio. Por quê? Porque não havia uma âncora, não havia algo no que se pudesse sustentar. A âncora é a confiança, mas para que a confiança exista, é indispensável essa transparência. Amém. Então, uma vez que nós estamos dentro de um casamento, dentro de uma embarcação, e tem brechas ali, é uma questão de tempo, queridos, para começar a afundar. Então, homem, fale a verdade, mulher, fale a verdade, seja transparente, não esconda nada, não minta, não seja aquela pessoa que tem aquela vida dupla, uma vida na frente do outro, mas por trás tem alguém no porão. Lembra de Jonas? Uhum. De repente levantou-se uma grande tempestade. E a Bíblia vai dizer que as ondas varriam o barco. E Jonas, escondido no porão. Jonas não era para estar ali. O que é que está no nosso casamento que está afundando ele? Qual é o Jonas que a gente tem que jogar fora? Deitar nas águas, para que a embarcação continue sem naufragar. Sabe, queridos, o que você e eu escondemos no porão tem o poder de afundar o nosso casamento. Quando Jonas estava lá, Deus não queria que ele estivesse lá, mas ele estava lá. Aquele naufrágio começou a se iniciar por conta das ondas que se arremessavam contra o barco. E eles começaram a jogar outras coisas, comida, alimento, para deixar o barco mais leve. Mas era uma pessoa escondida no porão da embarcação. Não era para estar ali. Quais são as pessoas que temos tido acesso? Quais são as pessoas que temos visto na internet? Quais são as pessoas que conversamos quando ninguém está vendo? Quais são as pessoas? Que pessoa é essa que está aí nesse barco? Tem que botar para fora, porque senão vai naufragar. É uma questão de tempo, queridos. E aí a Bíblia vai dizer que aqueles homens, sério, não, tem alguma coisa errada. Se está afundando o casamento, tem alguma coisa errada. Se está afundando a embarcação, tem alguma coisa errada. Vamos descobrir. Quando foram no porão, lá estava Jonas, o fujão. E a Bíblia diz que pegaram ele, e ele estava fugindo de Deus, era um desobediente. E aí pegaram ele começou a conversar, dizer que temia a Deus, lá, conversa vai, conversa vem. Resumindo, um pegou por uma perna, outro pegou por outra, outro pegou pelo um braço, outro pegou pelo outro. E a Bíblia diz que fizeram assim. Quando Jonas tocou nas águas, a tempestade acabou. Tem gente que precisa sair da nossa vida familiar. Isso mesmo. Para que o barco não naufrage. Amém. Qual é a mentira? O que estamos escondendo? Que pessoas são essas que conversamos e acessamos? Deus está dizendo para mim e para você hoje. É tempo de fazer uma revista no barco. Amém. É tempo de olhar o que é que está fora de lugar aqui. O que é que a gente precisa jogar fora. Porque se nós mantivermos na nossa embarcação coisas ou pessoas que não deveriam estar, se mantivermos o nosso casamento, coisas e pessoas que não deveriam estar, o casamento, o barco, vai afundar. Amém. Fique de pé. Queria só falar aqui um resumo para vocês do que é essa oficina de hoje. O tema de hoje, Romance em Alto Mar, é uma bela metáfora para o casamento, onde o amor é alimentado e protegido pela presença de Deus. O leme, que são as palavras que usamos, as velas, que é a presença de Deus, e a âncora, que é a confiança mútua. Representam as bases desse relacionamento, e cada uma delas são essenciais para que o casal possa viver um constante e verdadeiro romance. Amém. Amém? Leme, velas e âncora. Dessa forma, chegaremos no nosso destino até que Jesus volte ou até que a morte nos separe. Amém?